programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nessa edição. Nós já estamos desde 2019 com esta pauta já formalmente apresentada ao governo do Estado em relação ao pagamento do piso salarial profissional nacional. Então, uma legislação que é fundamental, que garante valorização e garante uma política reparatória aos profissionais da educação historicamente desvalorizados, que o governo Zema não apresentou nada, o que é lamentável, porque aos profissionais da educação, até agora o governo Zema pediu sacrifício. Nós estamos tendo um recrudescimento das instâncias democráticas, e isso, infelizmente, tem chegado aqui em Minas Gerais com muita força na questão da gestão democrática das escolas. Foram 30 anos de muita luta e eu me sinto muito honrado nesse momento histórico, presidir a nossa central sindical, junto com toda a nossa direção, para dar continuidade a essa luta. Lute como um educador e como uma educadora. O piso salarial da educação básica é uma obrigação constitucional que deve ser cumprida pelo governo do Estado. Essa foi a defesa feita pelo Sindiúti durante a participação na audiência pública realizada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa no dia 31 de agosto. Nós já estamos desde 2019 com esta pauta já formalmente apresentada ao governo do Estado em relação ao pagamento do piso salarial profissional nacional. Então, não foi no dia de hoje que o governo do Estado tomou conhecimento da nossa pauta, que é uma pauta que é pública. A luta pelo piso é uma luta histórica no Estado de Minas Gerais. Inclusive, nesse ano de 2021, nós completamos 10 anos da greve de 112 dias, que foi uma greve, a maior greve da história, que foi uma greve pelo piso. Então, de causar, e acho que vou fazer coro com a categoria qual eu represento aqui, através da coordenação geral da entidade, a insatisfação de ouvir as respostas ou a ausência delas trazidas pelos representantes do governo do Estado. Então, nossa categoria tem sofrido muito. Sofreu com o custeio, não custeio, o custeio próprio de cada um, com o trabalho remoto, com o processo de cobranças da Secretaria de Estado da Educação. E nós queremos o que é nosso de direito. Em anos atrás, em lutas anteriores, nós ouvíamos, o piso é para 40 horas. Não temos legislação. Nós temos agora todo um arcabouço de legislação no Estado de Minas Gerais, que é descumprida pelo governo, deliberadamente descumprida, deliberadamente por uma escolha política, porque os números, embora às vezes distorcidos por uma parte pela parte do governo, os números estão ditos. A arrecadação do Estado se tornou, melhorou, os recursos do Fundeb estão na conta, estão da cota salário educação. Se não estiverem, o governo vai ter que explicar para onde eles foram, porque não chegou à ponta o processo de valorização que a gente precisa. Foram muitas batalhas, foram muitas lutas. Lembro da greve de 2010, que foi uma greve judicializada pelo governo do Estado, criminalizada, em que uma greve, inclusive, que atingiu todas as superintendências regionais de ensino, com forte participação, em que o Estado assumiu o compromisso de, num grupo de trabalho, construir uma nova política remuneratória. Qual foi a nossa surpresa? Quando a nova política remuneratória do governo do Estado, à época o governo era do PSDB, dentro do choque de gestão iniciado por Aécio Neves e dado continuidade pelo atual senador Antônio Anastasia, na época, então, o governo resolveu instituir o subsídio como forma de remuneração. Nós sempre dizíamos, se o subsídio fosse bom, o governo tinha proposto para todo mundo do funcionalismo. A educação foi a única
Foi o único alvo dessa política nefasta que trouxe um grande atraso à vida dos profissionais da educação, porque junto com o subsídio veio um processo de congelamento da carreira, de anular o tempo anterior para a conquista de progressão, e de 2012 a 2017, a categoria, então, ficaria com os seus níveis de promoção, que é pela formação, pela escolaridade, congelados. Além disso, alterou, diminuindo, que antes o entre níveis era de 22%, diminuiu para 10%, acabou com direitos históricos que a categoria tinha, que eram conquistados, cada um por suas regras próprias, como o adicional de desempenho, como o trintenário, como o biênio, como gratificação de pós-graduação, e fez uma política de achatamento salarial, que eu costumo dizer que até hoje a categoria não se recuperou de tamanha mudança estrutural. Bem, em 2015, nós conseguimos uma greve antes disso de 2011, que foi uma greve a maior da história em Minas Gerais, de 112 dias, criminalizada novamente, judicializada. Na época, vários setores do funcionalismo estavam em mobilização e em luta. A nossa da educação foi a maior. E naquele momento, então, a categoria reafirmava a sua luta pelo piso salarial. Em 2015, nós tivemos, então, uma conquista, que foi o fim do subsídio como forma de remuneração, o retorno ao vencimento básico e a regulamentação da Lei Federal 11.738, aqui em Minas Gerais, que foi a Lei 21.710 de 2015. Um processo que previa abonos, com posteriormente incorporação, a inclusão de todas as carreiras, as 8 carreiras da educação na política de piso salarial, e não apenas as carreiras do magistério, que aqui no caso em Minas são 3, mas as 8 carreiras, garantindo a elas todos os reajustes. Encerramos naquela oportunidade a falsa polêmica da proporcionalidade, com reconhecimento em lei da integralidade do pagamento do piso salarial para a jornada existente na carreira, e a paridade, que foi uma importante conquista, no sentido de que todos os reajustes praticados pelo Executivo, que fossem aplicados aos servidores da ativa, também seriam praticados aos servidores aposentados com direito à paridade. Desse primeiro marco, nós ainda tivemos que avançar. Primeiro, na conquista de um adicional de valorização da educação básica. Esse adicional, a importância dele, ele se desvinculava à meritocracia, que era a grande questão do choque de gestão, e nisso nós conseguimos fazer essa alteração na Constituição do Estado, reintroduzindo direitos vinculados exclusivamente pelo tempo de serviço. Em 2018, a categoria cobrando não só o cumprimento do acordo assinado em 2015, mas também todos os reajustes e também parcelas devidas em atraso, a categoria realizou uma nova greve. E o que sempre o governo alegava era a necessidade de enviar à Assembleia projeto de lei autorizativo, e nós defendíamos que a política do piso salarial ela já estava definida nacionalmente com as portarias interministeriais, todo final de ano, que determinavam o reajuste para o próximo período. E aí nós resolvemos esse conflito com uma nova conquista, que é a introdução do piso salarial na Constituição do Estado. Lamentavelmente, até o momento, nós estamos no 3º ano do governo Zema, e o governo Zema ainda não apresentou nenhuma proposta à categoria. Então, uma legislação que é fundamental, que garante valorização, e garante uma política reparatória aos profissionais da educação historicamente desvalorizados, que o governo Zema não apresentou nada, o que é lamentável, porque aos profissionais da educação, até agora o governo Zema pediu sacrifício. Enquanto ele faz outras políticas, para a gente ele pede sacrifício. Já discutimos esse assunto aqui em outras oportunidades, por iniciativa minha, aqui na Comissão de Educação, questionamos o mínimo constitucional, que o governo não aplica, e, portanto, há recurso se ele corretamente aplicasse. Também já fizemos o debate da questão do Fundeb, de que há recursos do Fundeb, nós acompanhamos o extrato,
as condições do Fundeb, agora ainda mais com a conquista do Fundeb na Constituição Federal. Enfim, saídas existem para que o governo apresente uma política de valorização dos profissionais da educação, que é muito específica, porque é um piso salarial. O governo do estado tem a obrigação constitucional de investir 25% da receita corrente líquida em educação. Em 2019, ele deixou de investir mais de 2,7 bilhões de reais. E em 2020, esse valor chegou a 2,1 bilhões. É sempre importante mostrar também um pouco da realidade de quem que a gente está falando, de qual categoria que a gente está falando. Então, se a gente for pegar a folha de pagamento de junho desse ano, de 2021, que é a última folha disponível, né, dentre os 51 órgãos, entidades do Poder Executivo que constam na folha de pagamento do Estado, a Secretaria de Educação, os servidores da Secretaria de Educação, estão na 49ª posição, ou seja, com terceira pior remuneração do Estado. Então, é a categoria que tem uma remuneração baixa, a partir da implementação do piso, né, a legislação de 2018, mas deveria ter começado o reajuste em 2009, mas com uma negociação do MEC e da AGU na época, esse reajuste sempre vai ficar com um ano de defasagem, né? Então, começou a ser implementado a partir de 2010 e vem sendo até hoje, com exceção de 2021, que o reajuste foi de 0%. Isso a gente tem que deixar claro, que o reajuste zero do PSPM para 2021 é uma manobra política do governo federal, porque a previsão de reajuste era de 5,89%, e se você questionar o MEC, ele não consegue te explicar o porquê que teve essa redução. Hoje, em Minas, o piso, né, vou pegar o exemplo, o referente ao professor, então o piso do professor hoje está em 1982,54. Se o governo do Estado conceder um reajuste para compensar todos os atrasos do piso, ele teria que dar um reajuste de 45%, né, no vencimento básico para alcançar o atual piso nacional, que está em 2.886. Tá, aí vamos pegar, então, vamos supor que uma questão de negociação fosse considerar só do último reajuste, da última incorporação da abono, que é 2017. Para 2017 até 2021, né, que tem uma perda acumulada de 26%, teria que dar um reajuste de 35% e o piso seria R$ 2.680, arredondando, e considerando, se o governo quiser considerar, se o governo propor só pagar por enquanto, durante a gestão dele, tá, que tem acumulado uma perda de 14%, o reajuste teria que ser R$ 17,55, que daria um vencimento de 2.330. A luta é árdua. Agora, uma importante denúncia. Estamos aqui com o diretor estadual do Sindiúti, Paulo Henrique Santos Fonseca. Ele fala a respeito de episódios de falta de gestão democrática nas escolas e também sobre perseguição política. Nós estamos tendo um recrudescimento, né, das instâncias democráticas, e isso, infelizmente, tem chegado aqui em Minas Gerais, né, com muita força, na questão da gestão democrática das escolas, né, isso tem se tornado muito evidente. Tivemos agora, recentemente, uma greve sanitária em Betim, quando nós tivemos exoneração de diversos diretores, mais de 5 diretores foram exonerados. E agora nós temos o episódio na rede estadual, na Escola Estadual Maestro Villa-Lobos, quando nós tivemos a exoneração não só do diretor, mas das 2 vice-diretoras. Essa exoneração, ela não obedeceu nenhum dos critérios, né, regulamentados pelo próprio Estado, aliás, por esse mesmo governo que está. Está caracterizado, né, uma perseguição política nesse caso, né, infelizmente existe uma intolerância por parte de quem deveria estar facilitando a convivência entre os diferentes.
Nós vemos aí que parte da própria secretaria, através da sua superintendência, de sua responsabilidade, né, essa política de persecutória, né, onde se exonera sem nenhuma justificativa e sem acesso sequer às acusações, né, o diretor Tiago, né, e as vice-diretoras também nesse processo. Nós lamentamos e já manifestamos a nossa insatisfação, nosso repúdio, né, a esse fato, né, e aguardamos que haja uma reversão, né, dessa questão e continuamos da denúncia. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa fez uma audiência pública para debater sobre as novas bases legais do Fundeb e a inserção dos assistentes sociais e psicólogos nas equipes multiprofissionais da educação básica. Vamos ouvir a deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a respeito da contratação de pessoal na área da educação. O anúncio feito pela Secretaria de Estado da Educação durante a Assembleia Fiscaliza de contratação de cerca de 400 profissionais, pouco mais de 400, ainda assim é insuficiente, dado o tamanho da rede estadual, dada as necessidades, né, que existiam antes e com a pandemia aumentaram. Então, é uma importante oportunidade para que a Secretaria de Estado da Educação também se posicione, prestando contas de como pretende fazer a implementação da legislação aqui no Estado, considerando, inclusive, a recente aprovação do Fundeb. Para nós, do Conselho Regional de Serviço Social, esta questão tão importante da inclusão do assistente social e do psicólogo nas redes públicas de educação básica é de grande relevância, por entendermos e compreendermos a importância desses profissionais para ampliarmos a educação, principalmente entendendo a educação como um direito do cidadão. Nós, do Conselho Regional de Serviço Social, a gestão, unidade na luta para resistir e avançar, temos empenhado esforços para que nós pudéssemos, em conjunto com o CRP, levar esse debate a todos os municípios e também, no caso aqui, na esfera estadual. Fizemos inúmeras audiências públicas, participamos de reuniões em conjunto com o CRP, por entendermos essa importância da formação e ampliar as equipes multiprofissionais nas escolas. Entendemos, né, a educação que nós queremos, alinhada ao nosso código de ética, alinhada às nossas lutas políticas, é compreender a educação da sua forma ampla, na concepção humana da educação, numa perspectiva crítica, emancipatória. E a inclusão do assistente social na política de educação, com certeza, vai contribuir para que esse processo educacional, para além da questão da escola, nós também possamos fazer articulações nos territórios, com a rede socioassistencial, com os equipamentos públicos, CRAS, CREAS, unidades de saúde, ofertas desse serviço, para que este coletivo, né, aí representado pelos assistentes sociais, pelos psicólogos, podamos trabalhar de forma coletiva no enfrentamento das questões sociais. Mas que nós temos um desafio muito grande nessa missão de garantir a efetivação dessa lei em todo o Estado e em todos os municípios. Porque ao concretizarmos, né, a oferta lá naquele município de pequeno porte, do assistente social e do psicólogo, nós temos a certeza que a garantia da educação será qualificada. Queria dizer aqui da importância, né, desse Fundeb e do quanto a psicologia, os conselhos de psicologia e serviço social estiveram na militância e nessa mobilização para que pudéssemos ter
tanto esse Fundeb, né, como direito da educação, através da emenda constitucional 108, como também que fosse permitido, através desse Fundeb, pela Lei 14.113, em seu artigo 26, que os recursos do Fundeb fossem destinados a pagamento de profissionais de educação, incluindo os profissionais da Lei 13.935, de 2019, que são os psicólogos e assistentes sociais. É importante dizer que a inserção dos psicólogos, das psicólogas e dos assistentes sociais na educação não é custo, é investimento. É investimento na qualificação da educação, é investimento no direito do acesso, no desenvolvimento pleno, no desenvolvimento integral, no desenvolvimento humano, nos processos de ensino, aprendizagem. Quero aqui dizer que a psicologia ela não vem compor a educação neste momento, mas sempre esteve na educação. Então, esse fazer, ele precisa se dar no chão da escola, ele precisa se dar dentro da própria realidade que acontecem os fenômenos e os processos de escolarização. Então, psicólogos e assistentes sociais não são profissionais que vêm prestar serviço para a escola, prestar serviços clínicos, prestar serviços de encaminhamentos das questões que não são possíveis de resolver na escola. E sim, são profissionais que compõem a educação. É urgente a regulamentação e a implantação e a aprovação para que esses profissionais estejam na escola. Nós estamos tratando de uma escola diferente do que era anteriormente. É uma escola que retornou com riscos, é uma escola que retornou com alunos que perderam os pais, as mães, as avós, as madrinhas, com profissionais que também tiveram perdas por conta da pandemia da Covid. Então, é fundamental que esta agenda, que esta medida seja acelerada para que para que o poder público tenha um planejamento de socorro que, na verdade, deveria ter sido pensado antes de qualquer tipo de retorno presencial às escolas, ou até antes de qualquer outra medida em relação aos impactos que nós sofremos com a pandemia da Covid. Minas Gerais não é uma ilha, nós temos um número de mais de 52 mil óbitos no estado, e isso atinge e nos atravessa no cotidiano da escola e no cotidiano dos profissionais de educação e no cotidiano dos nossos alunos. Então, é fundamental que esses profissionais, tanto os assistentes sociais quanto os psicólogos, estejam na escola. Então, é preciso que essa legislação seja aprovada para que nós possamos fazer as cobranças necessárias para que todas as escolas estaduais de Minas Gerais tenham este profissional. A PEC 32, se aprovada, destruirá o serviço público. Então, é fundamental que todas as discussões sejam também caminhando no sentido da proteção do serviço público. Por isso, aos profissionais da assistência social e da psicologia, é necessário concursos públicos. É necessário concursos públicos para vínculos de concurso público para esses trabalhadores do serviço público no estado de Minas Gerais. Uma história em defesa da liberdade, da democracia e dos direitos da classe trabalhadora. Ou outras palavras, parabeniza a CUT pelos seus 38 anos. Hoje, a nossa querida Central Única dos Trabalhadores completa 38 anos de vida e de muita luta. Nós nascemos em 1983, em plena ditadura militar, reivindicando a democracia, o direito de se manifestar, de se organizar livremente, mas, acima de tudo, por direitos. Foi um período muito difícil. A década de 80
foi denominada pelos economistas como a década perdida. Um período de hiperinflação, de muito desemprego, mas mesmo assim um período de muita luta. Se para a economia foi um período duro, para o movimento sindical e o movimento social foi uma década de ouro. Ali a CUT se constituiu como a maior central sindical brasileira e diversos movimentos reivindicando liberdade, pela reforma agrária, por democracia, se consolidaram. Nós estamos comemorando duas datas importantes. Primeiro foi a Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras, a CONCLAT, na Praia Grande, aonde nós aprovamos a formação de uma central única de trabalhadores. Lamentavelmente, depois não foi possível, por conta de divergências políticas e sindicais. Mas nós fundamos a Central Única dos Trabalhadores 2 anos depois, hoje fazendo 38 anos de existência. Então, participamos de todos os momentos importantes desse país, todas as lutas desse país. Como exemplo, a Constituinte e o impeachment do Collor. Eu agradeço a vocês por estarem segurando esta magnífica central, uma das maiores centrais do mundo. Eu me sinto honrada e feliz de ser a primeira secretária-geral desta central. Vindo lá do interior da Amazônia, me assumida como uma mulher negra e ver o quanto nós caminhamos nessa luta. As mulheres chegaram na CUT, hoje nós somos 50%, eu posso dizer que temos uma central sindical cada vez mais feminista. Os negros e as negras, que representam a maioria da classe trabalhadora brasileira, estão dentro da CUT. A juventude, os urbanos e os rurais compõem este instrumento de luta mais importante criada nas últimas décadas da história do nosso país. É a CUT. É a CUT que tem esta cara diversa, que tem esta cara de muita gente, que nos orgulha profundamente, que não se curva, não se rende, que defende a democracia como instrumento fundamental para a classe trabalhadora. Foram 30 anos de muita luta e eu me sinto muito honrado nesse momento histórico, presidir a nossa central sindical, junto com toda a nossa direção, para dar continuidade a essa luta. Quero agradecer a cada irmão, irmã, companheiro, companheira, que ajudou a escrever essa história de 38 anos de luta. Em especial, os ex-presidentes que passaram pela nossa central, os ex-diretores, diretoras, a direção atual, os nossos sindicatos de base que nos dão sustentação e faz da nossa central a grande central que é, os parceiros, os movimentos sociais, os partidos políticos, em especial os partidos de esquerda, mas quero fazer um agradecimento muito especial aos milhões de anônimos que construíram essa história, fazendo as greves nas fábricas, nos bancos, nas escolas, as mobilizações de rua, porque esses são os verdadeiros heróis e os verdadeiros construtores da nossa central. Como está no nosso estatuto, nós somos uma central sindical de massa e de luta e democrática, e assim vamos continuar sendo por muitos e muitos anos. O jurídico do Sindiúti esclarece sua dúvida. Do que se trata o projeto Mãos Dadas, lançado pelo governo do estado de Minas Gerais? Em resumo, o projeto Mãos Dadas consiste na municipalização das escolas estaduais do ensino fundamental. Isso significa dizer que a gestão de ensino das escolas estaduais será colocada nas mãos das prefeituras municipais, resultando na redução da atuação do Estado na oferta de ensino público. Até o próximo sábado.